Quando eu vi na televisão, quando eu vi nos programas esportivos da Globo, a história de Jacozinho, e era Márcio Canuto, um cara que eu também não conhecia, né? E todo dia tinha Jacozinho, e Jacozinho movimentava as pessoas, era uma coisa muito louca, né? Jacozinho bateu recorde, isso é brincadeira, era impressionante, Jacozinho. Eis que, certa vez, o CCA foi jogar contra o Cruzeiro, era a história da volta do Zico, né? A volta do Zico, o projeto Zico que a Manchete fazia. Aí o Edildo Vale Júnior, que era outro gênio, ele e o Luizinho, que também foi diretor do Fantástico, pô, mas Canudo, vamos criar o projeto J. J de Jacozinho. Aí eu disse, eita, pô, bora, né? Mas ficou essa história, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Eis que Jacozinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, então ele não jogaria contra o Guarani em Campinas. Mas ele apareceu lá um empresário que encheu a cabeça dele de que ele podia participar do jogo do Zico. Ele não foi convidado para o jogo do Zico, né? E que podia abrir as portas dele. Aí Jacozinho foi para o Rio de Janeiro, e o jogo era num dia, na véspera, Jacozinho foi para o estádio do Maracanã. Chegou lá, quando o povo descobriu o Jacozinho, o povo esqueceu o jogo. Ficou só conversando e valendo com o Jacozinho. O Washington Rodrigues, que era comentarista da Rádio Globo, inteligentíssimo, acessibilidade popular, maravilhoso, chamou o Jacozinho para comentar o jogo com ele. Aí pronto. O povo só fazia olhar para a cabine com o Jacozinho e nada mais de jogo. Nessa altura, o estádio gritando o nome dele tudinho, liga-me da Globo para dizer o seguinte, me ligam de lá para dizer, mas Canuto, você tem que vir correndo para o Rio de Janeiro. Rapaz, são 10 horas da noite, você manda a passagem, não tem como mandar passagem. Eu mando a passagem no outro dia. Mas, pô, eu tenho que viajar de 5 horas da manhã, porque eu tenho que fazer matéria já para o Globo Esporte de meio-dia. Rapaz, essas coisas que acontecem. Aí eu ligo pro Baracho, né? Baracho era o gerente da Transbrasil na época. Eu digo, Baracho, eu estou com um pepino danado. Os caras querem que eu esteja no Rio de Janeiro, não tem passagem, não tem nada. Você tem que me ajudar. O Baracho foi 4 horas da manhã para o aeroporto para me embarcar. Ou seja, eu sou um dos poucos passageiros na história da aviação brasileira que viajou sem passagem. Fui na marca, você brinca. Aí cheguei lá, os caras mandaram telex para ele, para cobrir o Baracho. Quando eu fui direto já pro hotel onde estava Jacozinho. Aí Jacozinho recebeu uma ligação do Washington e do Elal, o Jorge Elal, que era o presidente do Flamengo. Aí foi almoçar. Quando foi almoçar com esse pessoal, quando ele entrou no restaurante, o povo levantou e bateu palma pro Jacozinho. Aí cantou todo mundo, né? Ou então o Elal, também sem juízo, o presidente do Flamengo, levou o Jacozinho para concentração da seleção do mundo, né? Que era Maradona, Falcão, esse povo todo, e era que enfrentar o time do Zico na volta do Zico da Udinese, da Itália. Eis que Jacozinho, com 10 minutos, ganhou todo mundo. Foi jogar baralho, um Jacozinho, acostumado no interior de Alagoas, de Sergipe, do baralho, só fazia baralho, né? Pô, foi ganhando os caras e ganhou os caras com as histórias de Jacozinho. Ele é muito engraçado. Bom, eis que vamos para o Maracanã. Eu não sei como eu entrei, porque o pessoal sabia que eu era da Globo e a festa era exclusiva da Manchete. Mas esse jeitinho alagoano é muito interessante. Eu fui, os caras, Márcio, no Rio, Márcio. E eu fui entrando. Tava lá no vestiário já com a seleção, a seleção do mundo para jogar contra o Zico. Eis que vejo o Maradona. Aí pegou o Jacozinho, vou lá. Jacozinho. Mas Jacozinho, tava Maradona e o irmão dele. Eu digo, Maradona! Aqui, Jacozinho, é grande ídolo brasileiro, cumprimente. Aí ele olhou assim, mas eu fui tão incisivo que ele foi cumprimentou. O irmão dele não gostou não, mas ele foi e cumprimentou. E eis que, por ironia do destino, é Maradona que faz um lançamento e Jacozinho faz um belíssimo gol no Maracanã. Era engraçado porque antes do jogo que eu estava lá, o Mastor pode ir para tá aí para provar. O povo estava Jacozinho e Jacozão. Era Jacozinho e Jacozão sou eu mesmo. A nova dupla sertaneja. Jacozinho entra e arrebenta. O Zico ficou revoltado, porque no outro dia, todas as manchetes dos jornais davam Zico e Jacó deram show no Maracanã. Porque o Jacozinho jogava muito. Era um jogador pentão irresponsável, né? Jacozinho não tinha nenhuma preocupação com o salário, nada. Ele queria jogar bola. Jogar bola, tomar a cachaçinha dele, entendeu? Fazer as safadeiras dele lá nesse lugar do Deus, entendeu? Ou do diabo. Então, foi espetacular. E Jacozinho era inteligente. Quando ele foi vendido para o Santa Cruz, aí ele conquistou o Brasil, né? Porque ele jogava bem pelos dois lados, né?
E esse que Jacozinho é vendido ao Santa Cruz. Quando ele vai sair para o Santa Cruz, lá vou eu entrevistar Jacozinho. Aí Jacozinho disse, não, eu estou levando o meu carro, eu estou levando o maestro. Eu, que maestro, Jacozinho? É o meu carro. Porque é um concerto em cada esquina. Toda vez quebrava, então ele dizia um concerto como se fosse o pois, o Jacozinho foi uma figura fantástica. Chegou lá e conquistou a torcida também do Santa Cruz. O problema é que tudo isso aconteceu porque ele estava 29 para 30 anos. Quer dizer, já era mais ou menos uma casa de carreira, principalmente para um cara que não se cuidou muito e para um cara que, como diria, não se cuidou, não guardou dinheiro, não tinha noção do que ele representava. A partir daí eu comecei a explicar a ele, Jacozinho, tu tá 39, 30 anos, as oportunidades são poucas, ou tu guarda alguma coisa, agora você tá liquidado, meu filho, tá? Aí ele foi. Ele morava nessa casa que eu fui ter que chamar para entrevistar, uma casa que o corredor não cabia duas cadeiras, uma em frente ao outro, né? O cunhado dele estava lá, dormia na cozinha. Você vê que era uma situação de muita pobreza, né? Mas por que isso? Ele podia ter ganho muito dinheiro, mas ele não ligava para isso, nada. Então, agora, o Jacozinho teve uma divulgação gigantesca por causa de todos esses acontecimentos, e você estava junto, você foi quem primeiro falou de Jacozinho, aí você levou o Jacozinho para os programas da Globo, na verdade, porque aí ele aparecia nas transmissões de futebol, né? Então, de certa forma, isso definitivamente também te alavancou para o Brasil inteiro da televisão. Não tenho dúvida. Eu fui muito marcado por alguns momentos assim, né? Primeiro carnaval, né? Quando eu fazia o carnaval no Rio de Janeiro, né? Antes de vir para São Paulo, né? Jacozinho foi um personagem muito grande. Antes eu usava alguns personagens, mas não teve a grande repercussão que teve Jacozinho. Por exemplo, eu me lembro assim, rapidamente, né? Porque tem muita coisa. Mas, por exemplo, duas coisas que eu me recordo. Uma era Borges, um centroavante uruguaio com o nariz maior do que o do Juca Chaves, com todo respeito, Juca, que Deus se proteja, né? E aí eu fazia assim, Borges, o farejador de gols, entendeu? Uma vez dessa, o Borges passou a fazer gol, a torcida dava banana para ele, banana no sentido do gesto meio que consideram um gesto obsceno. Aí ficou esse mal-estar. Na terça-feira, na volta do time do CSA, eu levei um bocado de torcedor com banana mesmo, banana nanica, banana prata, para jogar em cima do... Era a vingança da torcida pro Borges. E ele levava isso da boa, né? Outra foi, isso hoje seria improvável. O CSA contratou... Seria um... Não, era crime. Você tinha que criar. Porque o mundo era completamente diferente. Diferente. A gente tinha outro tipo de entendimento sobre as coisas. Seria inviável.